Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. E hoje vamos começar uma nova sériezinha de dicas de cada país que a gente passou, seguindo a cronologia da nossa viagem. Então na intenção de ajudar ainda mais aí a nação viajeira com dicas de viagem, a gente resolveu organizar as dicas por cada país. Assim, se você pretende fazer uma viagem passando por um ou mais dos países que a gente viajou, mas não necessariamente uma viagem tão longa quanto a nossa, você vai poder ir no vídeo daqueles países que te interessam. Olha só que legal! Espero que a gente consiga ajudar você a se organizar para viajar cada vez mais. É isso aí, então o primeiro país que a gente vai falar nesse vídeo é sobre o Uruguai. Como você já sabe, eles falam espanhol, é um país latino, como todos os países da América Latina tirando o Brasil falam espanhol, e usa o peso uruguaio como moeda. É um país pequeno, né? Nosso vizinho aí ao sul do Brasil, é um país bem pequenininho, muito tranquilo, com pessoas relaxadas, e é um país que tem como principal atrativo a costa, já que não tem muita coisa lá assim em termos de relevo, enfim, né? Um país mais plano, cheio de campos, né? De pampas, mas que tem um litoral belíssimo. Para você entrar de carro no Uruguai, você precisa tirar a carta verde. Então, chegando ali no Chuí, você consegue tirar tranquilamente a carta verde, que é um seguro para o seu carro, que é obrigatório, tá? Em toda a Mercosul. Então, você chegando ali no Chuí, você consegue tirar tranquilo e já consegue entrar para o Uruguai. A gente tirou num posto de gasolina um pouco antes da fronteira. E ali, antes da fronteira, tem várias lojinhas que oferecem esse serviço. Então, não precisa se preocupar em fazer a carta verde antes de chegar no país. Se você estiver ali próximo da fronteira, você já consegue contratar, mas fique atento porque algumas seguradoras oferecem a carta verde como uma extensão do seguro contratado. Então, vale a pena, se você tem seguro no seu carro, vale a pena verificar se a sua seguradora já não estende o seguro para funcionar como uma carta verde. Aí você não precisa tirar uma nova quando chegar na fronteira, tá? Bom, as estradas no Uruguai, de forma geral, são boas, né? Tem algumas ruazinhas, estradinhas de terra, mas as principais são estradas bem boas. O combustível, ele é muito caro, muito mesmo, assim, é o combustível mais caro das Américas, muito mais do que qualquer outro, assim, e acho que uma boa dica é você levar alguns galões, né, do Brasil, que não é tão barato assim a gasolina no Brasil, o combustível no Brasil, mas ainda assim é muito mais barato do que no Uruguai. Então leve uns galões do Brasil, que isso vai te facilitar a vida. A gente fez isso, foi bem tranquilo para entrar com os galões de combustível no carro, não teve nenhum tipo de fiscalização. Aliás, no Uruguai a gente nem passou por fronteira, assim, foi muito tranquila a entrada no país, praticamente ali uma extensão do sul do Brasil. É muito fácil entrar ali, brasileiro entrar ali tá tranquilo, não tem problema nenhum. E como eu falei, né, um dos grandes atrativos aí do Uruguai é justamente a sua costa, né? Tem muitas praias legais, o Uruguai tem umas praias belíssimas ali. O pôr do sol no Uruguai é maravilhoso, justamente porque o sol se põe nas praias, né? Na maioria das praias você vê o sol se pondo no mar e fica aquela coisa maravilhosa laranja, assim, um dos pôres do sol mais bonitos que a gente já viu foi em diversas praias ali do Uruguai. O que tem que ficar atento é assim, é uma costa muito legal, as praias são belíssimas, mas mesmo no verão é friozinho, venta pra caramba. Então, se você vai passar as férias no Uruguai, passear pelo Uruguai, não esqueça de levar ali um casaquinho, porque mesmo no calor faz um pouquinho de frio, tá? E é muito legal porque dá pra ver alguns animais marinhos lá na costa do Uruguai. A gente viu bastante lobo marinho, por exemplo, muitas aves, então é um lugar com uma costa bem diferente, por exemplo, da que é aqui no Brasil. É muito interessante ir passear pelas praias uruguaias. Uma coisa muito interessante que saltou aos nossos olhos lá no Uruguai é que eles têm muito, mas muito mesmo, os Land Rovers Series, né? Os Land Rovers antigos. Mas assim, ó, aos montes. Tanto que quando a gente estava em La Pedreira, a gente passou por uma ruazinha que estava lotada de Land Rover na rua.
era um senhor que só trabalhava com Land Rover, como lá só tem Land Rover antigo, eram todos série 1, série 2, série 3. Interessante essa característica uruguaia. Então para quem gosta de Land Rover, né, um lugar aí para você ver alguns exemplares. E o Land Rover Clube do Uruguai é muito forte também, né? Fica a dica aí, se você tem um Land Rover, entre aí no Land Rover Clube Uruguai para você pegar umas dicas e tal e eventualmente ser ajudado se necessário, né? Vamos a algumas curiosidades do Uruguai, né? Os uruguaios, eles tomam muito mate. De todos os que tomam mate, né, dos gaúchos, dos uruguaios e argentinos, os uruguaios são os que mais tomam. Cúmulo para mim, o ápice dessa loucura de tomar mate foi quando eu vi um cara correndo, né, fazendo seus exercícios ali, com a garrafinha térmica embaixo do braço e a cuiazinha tomando mate. Tipo, correndo, fazendo exercício tomando mate. Esse foi o limite, assim, que eu vi. Eu falei, não é possível que alguém chega nesse extremo, né, de vício de tomar essa yerba mate, né? Bom, para quem não sabe o que é o mate, é diferente daquilo que toma na praia do Rio de Janeiro, tá? O mate é parecido com o nosso chimarrão, que é muito bebido lá no sul. Tanto no sul do Brasil, quanto no Uruguai, quanto na Argentina, eles tomam muito, mas eles chamam de erva mate. E outra curiosidade é que lá a maconha é liberada. Então é muito comum que você veja aí o pessoal fumando maconha na rua, né, tranquilamente. Isso pra gente é meio esquisito, né, mas não tão esquisito, né? Mas enfim, lá é liberadaço, né? Todo mundo pode fumar à vontade. E outra curiosidade interessante é o candombe. É o estilo musical mais típico deles, que pode ter o candombe tradicional e o candombe de ouvido. O candombe de ouvido é mais violãozinho e voz. O candombe tradicional é uma batucada louca, que eu achava que era escola de samba lá, mas na verdade é o candombe. Bom, e se você vai passar do Uruguai para a Argentina, você tem duas opções aí. Uma é você pegar um ferry que leva de Colônia del Sacramento para Buenos Aires, uma balsa que vai direto ali, custa caro, tá? Então, se você pretende pegar a balsa, fique atento aí porque o valor é um pouquinho salgado. Se você não quiser pagar o preço alto da balsa, você vai ter que dar uma volta um pouquinho maior. Você vai ter que seguir até Frei Bentos, que é um pouquinho mais ao norte ali. Não é tão longe assim, na época eu lembro que a gente fez as contas de quilometragem para ver se valia a pena, né? Porque às vezes você gasta mais de gasolina do que você pagaria na balsa, mas valia a pena mesmo assim. Andar um pouquinho mais, ir até Frei Bentos e atravessar para a Argentina. Essa fronteira foi bem tranquila também. Eu lembro que a gente até achou que não tinha visto a fronteira, porque a gente mal percebeu que estava mudando de país ali. Então é bem tranquilo passar por terra, e aí você tem essas duas opções, tá? E agora vamos falar sobre os lugares que nós mais gostamos no Uruguai. Aqueles que a gente considera imperdíveis se você vai visitar o nosso vizinho. Bora lá. Depois que a gente entrou, a segunda cidadezinha, o segundo vilarejo que a gente chegou foi Punta del Diablo, um lugar bem roots, assim, né, bem rústico. E a gente gostou muito, pôr do sol lindo, as praias são bem legais ali, rolam vários bares, assim, então tem uma vida noturna ativa também, é um lugar bem bacana. Punta del Diablo. A gente gostou muito também de uma outra cidadezinha de praia que se chama La Pedreira, também com uma praia super bonita ali, uma cidade bem tranquila. Acho que na maioria das cidades uruguaias o clima é esse, né? Tranquilo, relaxado, gostosinho. Então, La Pedreira também vale a pena você conhecer. Um outro lugar que a gente gostou muito é Punta Baiena, que tem um mirador interessante, fica logo ao lado de Punta del Este. Punta del Este é uma super cidade badalada, se você quiser festa, cassino e coisas loucas acontecendo, você vai para Punta del Este. Mas Punta Baiena é muito legal, é um lugar que dá para acampar ali com o seu carro, né? E tem várias coisas interessantes ali, a gente gostou bastante daquela pontinha ali. Bom, um outro lugar muito legal no Uruguai, que acho que é um dos mais conhecidos também, é o Cabo Polônio. Cabo Polônio é uma reserva que tem uma espécie de condomínio, assim, com várias casinhas, um lugar meio hippie, assim, com uma atmosfera bem hippie, e que você só entra com os carros do parque, né? Então você tem que deixar o seu carro no estacionamento, pega o transporte do parque, eles te levam lá para a praia, né, para a parte ali onde tem as casinhas, e ali você pode ver lobos marinhos, não tem energia elétrica, então é um lugar bem assim, parado no tempo para você realmente curtir a natureza e relaxar. Montevideo é a capital do Uruguai, certo? E como todas as capitais, lá onde você vai encontrar a maioria das coisas que você precisa, se você necessitar de alguma coisa de fato. E além disso, você encontra várias coisas legais por lá, porque Montevideo é uma cidade muito interessante.
onde ela fica também na costa, e toda a região costeira, onde tem as Ramblas ali, né? É uma região muito bacana. Tem muita gente interessante e é uma cidade bacana aí para você conhecer também. A gente gostou bastante de Montevidéu. Bom, e por fim, uma das cidades também mais conhecidas para o turismo no Uruguai é Colônia del Sacramento, que para nós, infelizmente, foi uma cidade que a gente não conseguiu curtir tanto, porque estava muita chuva no período que a gente passou por lá, mas que é uma cidade colonial, super charmosinha e que o pessoal costuma falar muito bem. Então, numa próxima oportunidade, a gente tem que voltar para a Colônia del Sacramento para curtir aí essa cidadezinha que é uma das principais do turismo uruguaio. Você já foi para o Uruguai? Então deixa aqui os seus comentários de como foi o Uruguai para todo mundo que assistir esse vídeo conseguir ter também uma outra referência, né? Se você lembrou de algum lugar aí que você foi que a gente não citou, coloca também nos comentários e fala mais qualquer coisa que você quiser falar sobre o Uruguai. Alguma história, alguma característica interessante que você observou que a gente não citou, beleza? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, deixa o like e bora viajar junto! Valeu!